Graça e paz, igreja, bom dia. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, pela Tua bondade, pela Tua glória manifesta nesse lugar, porque esta é a razão de estarmos aqui. Nós sentimos a Sua presença e sentimos o Teu amor aqui, Pai. Sentimos realmente, como cantamos, que somos amados por Ti. Somos fortalecidos por Ti, animados por Ti, transformados, curados e libertos, tudo isso pelo Teu grande amor. Por isso eu te peço, venha falar com todos nós, não seja eu não, porque eu não tenho nada para falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a ministrar aos nossos corações, trazendo propósito, trazendo sentido, nos afastando do mal, do mundo e nos aproximando cada vez mais de Ti. Esse é o meu pedido e eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus. Como a gente tem feito, já são vários anos que a gente faz isso, eu peço um pouquinho de paciência daqueles que já são batizados, mas eu acho sempre importante a gente falar um pouquinho sobre o batismo. O último que tivemos foi em março, e lá tivemos a Marília, o Diego, o Agnaldo, o Rian, o Bruno e o Marcelo. Foi um time bacana. E antes disso, em dezembro, nós também tivemos a Edilene, o Nicolas, a Isa e a Maria Ângela. E espero que a gente possa ter aí pelo menos 5, 6 pessoas no mínimo aí no próximo sábado. E por que eu gosto de falar um pouquinho sobre o batismo? Pela importância dele. Como eu falei, a vida cristã para mim, sem o batismo nas águas, ela fica incompleta. Ela fica de fato incompleta. Então vamos lá. Que seria bom até não gravar essa parte, mas vamos lá. Muito embora esta igreja me preencha em todos os sentidos, absolutamente todos os sentidos, sentido espiritual, sentido emocional, tudo que vocês possam imaginar. Mas ainda assim, de vez em quando me dá um treco, eu falo para a Lídia, eu vou a alguma igreja aí. E domingo passado foi o que aconteceu. À tarde eu estava curioso para conhecer uma presbiteriana que tem perto de casa, quer dizer, perto de casa mais ou menos. E eu falei, vou lá ver um culto deles, né? Me assustei um pouquinho, porque já fui em outras presbiterianas e que são normais, assim, a roupa, tudo. Esse daí o cara tinha uma batina, um negócio bem louco assim e tal, formal pra caramba, né? Mas também tá valendo, a palavra foi boa, que isso é o que importa. E lá é hinos, né? Os louvores fazem parte de um inário. E aí, cantando lá, vendo, esse aqui me chamou a atenção. Libera para mim aí, por favor. Mas não tá, então avança. Fui eu, foi você. E esse era o inário que dizia, e cantamos isso, o nome era Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, que alegria, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. A alegria perene nos traz, e esse era o refrão, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que o Cristo mandar. Chamou muita atenção isso, né? De que nós como fiéis, nós como filhos de Deus, nós temos que o quê? Obedecer. Simplesmente isso, obedecer, é o que está escrito aí, né? Se obedecermos, seremos felizes, teremos paz e somos até gratos em poder obedecer ao Senhor. E por que eu estou trazendo isso? Exatamente porque o batismo é uma ordenança, é uma ordenança de Deus, né? Antes de falar dele, nós, graças a Deus, nós vivemos numa época em que nós não temos uma série de ritos, de obrigações, de ter que fazer isso, fazer aquilo, e subir escada de joelho e mais outras coisas. Não, a gente, no que a gente chama de cristianismo neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, não é uma religião de ritos, e sim é um relacionamento íntimo com o Criador. Ele quer se relacionar com você e comigo. O R de Deus não é R de religião, mas é um R de relacionamento.
O maior desejo, a ponto dele ter enviado o filho dele na terra, é para que ele se relacione com você, que você se relacione com esse Deus Criador, com esse Deus maravilhoso, né? Mas, ainda assim, Jesus deixou 2 sacramentos. Porém, há 2 cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas. E quais são? O batismo e a Santa Ceia. E por ter sido instituído pelo próprio Cristo, a gente chama de um sacramento. E qual que é a razão principal por que devemos nos batizar? Ele mandou, Daria já para parar aqui e falar, pessoal, vamos se batizar e ponto final. É uma ordenança, ele mandou, não sou eu, não exijo isso. Mas se Cristo mandou, e nós como cristãos temos que nos batizar. E também o que eu falei, quando é que ele manda? Mateus deixa muito claro. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, se há alguém que pode falar algo para vocês, sou eu. É o que Jesus está falando aí, né? E aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. De que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, inclusive o batismo. Então, é uma ordenança. Para mim, isso já bastaria. Agora, eu entendo e respeito, porque eu também tive, por incrível que pareça, às vezes a gente tem nós mesmos uns impedimentos. Por exemplo, nós nos convertemos, começamos a ir para a igreja e iniciamos numa célula, como muitos participam de célula, e aí ouvimos falar: vai ter um batismo. Eu falei: batismo? Nas águas. Eu não fui no primeiro, porque eu achava que não precisava, eu achava que eu já tinha sido batizado e não me via preparado, eu achava que eu tinha que mudar uma série de coisas. Então, hoje, quando eu me deparo com pessoas assim, eu respeito, eu entendo, porque eu vivi isso. Não é que no primeiro eu já fui. Não, porque eu achava tudo isso não necessário, e mesmo sendo, não me via preparado, e aí não fui. Mas chegou no segundo, eu falei: o quê, Já perdi 1, 2, não perco. E fomos para as águas, Porque, por incrível que pareça, o próprio Cristo foi impedido de se batizar quando ele demonstrou interesse em se batizar, e esse texto está lá em Mateus. E quem tentou impedi-lo? O próprio João Batista. Olha que loucura. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? E o que Jesus respondeu? Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, o batismo não é nenhuma ordenança apenas de Jesus. Segundo o próprio Cristo, Deus já tinha instituído. E aí ele falou: João, me batiza e ponto final, porque é o desejo do próprio Pai, de que eu seja batizado por você com essa idade que eu tenho hoje. Então, mas o próprio Cristo teve impedimento. Então, se você às vezes tem, ou já sentiu isso, não pense que você está sozinho. Eu estou dizendo o que eu vivi. No primeiro, eu não quis me batizar, porque me achava isso. Primeiro, que não precisava, porque já tinha sido, e segundo, por isso, por aquilo. Mas depois, quando você tem um entendimento, mas espera aí, ele ordenou? Sim, ele ordenou. Que mais? Qual que é o significado disso? E aí, aqui é o que me toca muito, quando ele diz em Romanos: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, para quê? Para ficarmos unidos com Cristo Jesus. Para pensar, você não quer estar unido com Ele? Como não querer estar unido com Cristo? Que vida é essa que a gente eventualmente teria? Vir para a igreja, sentar no banco, louvar, glória a Deus, aleluia e tudo mais, mas não querer estar unido com aquele que te desperta, com aquele que, como nós cantamos, que diz não, que te ama, que te cura. Estou vendo Simone aí, né, Simone? Estou vendo Esteban ali também. Como não querer estar unido com esse Criador, que é quem tem sustentado vocês e que vai curar vocês?
Eu declaro isso, vocês serão curados por Cristo. Então, não dá para imaginar não querer estar unido a este Deus, não dá. E é o que está escrito aqui. Então, para mim estar unido a esse Deus, se precisa do batismo, eu quero batismo. Ah, mas eu não entendo, eu não sei, não estou preparado. Você não precisa estar preparado, você só precisa de duas coisas para ser batizado: crer e se arrepender dos seus pecados. Só. Absolutamente só isso. Se você faz crendo de que Ele é o seu Senhor, é o seu Salvador, morreu na cruz por você e a obra da cruz é completa, você está apto para isso. Você está apto para isso. Agora, não desejar ou deixar que qualquer impedimento te impeça de estar unido com Cristo, desculpa, não dá. Mas antes de eu seguir, bom dia a vocês que chegaram agora. Qual é o nome de vocês? Ana. E ele? Carlos. Sejam bem-vindos. Como é que nos acharam aqui? A Ana, tua prima, que veio aqui semana passada e trouxe o Carlos. Que bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos, só para entender, estamos ministrando um pouquinho sobre o batismo nas águas, porque sábado que vem teremos batismo nas águas. Então a gente sempre toma um tempinho da palavra sobre isso. Então, esse é o significado. Bom, João, e batismo e salvação, como é que isso está ligado um ao outro? Porque, bem da verdade, a minha preocupação é salvação. Que bom que a tua preocupação é salvação, porque a minha também é. E o que fala sobre isso? Marcos 16 é o próprio Cristo dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, eu jamais iria dizer aqui na frente que o batismo salva. Não é. Porque senão ele teria escrito: quem não for batizado não será salvo. Não, ele está dizendo: quem não crer não será salvo. Então, o que salva você e o que salva a mim é a fé. É a fé no Senhor Jesus. Porém, que fé é essa? Esse é o ponto importante. Porque o batismo nos leva à consolidação da fé, que nos traz a salvação. Deu para entender que essas coisas estão ligadas? Ou seja, eu jamais terei uma fé consolidada se eu não passar pelo batismo, porque o batismo é o selo da fé, é o que me identifica de que eu creio no poder que há no batismo. Então, por isso que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas só que Jesus também diz: em verdade te digo, que quem não renascer da água, ou seja, passar pelo batismo das águas, não poderá entrar aonde? No reino de Deus. Eu tenho que projetar isso, eu tenho que mostrar isso. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então, o que salva você e a mim é a fé nele. Mas para ter essa fé, eu passo pelo batismo. Simples assim. É uma fé consolidada pelo batismo. Então, a importância é uma ordenança de Cristo. Se amamos a Cristo, amamos também obedecer o que Ele deixou escrito e validamos a nossa fé pela obediência, porque Tiago diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, se é para cumprir a palavra, o que está escrito lá? Você tem que se batizar. Eu quero. Não tem alguma coisa, mas eu preciso entender o quê? Entender o quê? A gente tem uma passagem lá no livro de Atos que o eunuco, o etíope, estava lá conversando, o Filipe encontra com ele, começa a falar de Jesus para ele, e ele fala: meu, gostei desse negócio, eu posso ser batizado agora? Estou vendo ali um riachinho. É agora mesmo. Pum, vai lá e se batizou. Então não há impedimento, não. Se você crer, é para você. Então, para finalizar essa parte, a conclusão é essa aqui. Afinal, ele é essencial? Eu acho que é. A bem da verdade, eu não tenho dúvidas de que é. E esse texto, então, me traz ainda mais uma confirmação no meu coração da necessidade dele, que diz, Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Remissão dos vossos pecados. Como eu quero
que os meus pecados sejam remidos pelo sangue de Jesus. E isso acontece quando? No batismo. Alguma dúvida aí, Zé Eduardo, Elaine, Vitor, Giba? Vocês sabem que tem uma... Fiquem em pé os 4 aí, só para saber. Ah, aqui, ó, fica em pé. Ó quem vai se batizar. Vem cá, vem cá. Olha aí, aqui, ó. Olha aqui quem vai se batizar. É brincadeira? E ali, ó, acreditem se quiser, é tudo família. Impressionante isso. Dois irmãos, né? Vitor e Elaine. Não, Vitor e Zé Eduardo, que são irmãos da Cláudia Cali. E depois Giba, que é cunhado. Hã? Ah, fica em pé também, Cris. Ah, vai, Cris Castro. Sempre esqueço que é Cris Castro. O Fabiano é primo também. Não, você pode ser. Uhum. Amém. Então vamos estar lá. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E outro da família. Tá. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lá. E só podem sentar. E só para vocês entenderem, eu tive uma conversa com o Theo e perguntei para o Theo: Theo, mas desculpa, por que você quer se batizar? Ah, pastor, eu quero uma nova vida. Aí o pai ainda fala assim: não, Theo, mas fala mais aí. Não, eu quero parar de fazer o mal. Meu, como é que você não batiza um menino desse? Fala pra mim, meu. Vamos estar junto lá, viu? Deus abençoe, senta aí. Então é isso, batismo é isso. É uma alegria muito grande. Então, se você está aqui, se você ouviu tudo isso e o Espírito Santo tocou, como só reforçando, Fabiano já havia comentado comigo isso. Nós evidentemente não exigimos um rebatismo, se é que existe esse termo, mas já aconteceu muitas vezes da pessoa sentir: não, eu desejo, eu quero, porque quando eu me batizei fui levado, não estava muito nem aí com isso, e hoje eu sinto que eu quero. Amém, nós vamos batizar novamente. Só estou dizendo que não é necessário, mas nós já fizemos várias vezes. O pastor Chore, que é o pastor principal da nossa igreja, já foi batizado 2 vezes, por exemplo. Então, amém. Glória a Deus por isso. E para completar essa exposição do batismo, tem uma pessoa que se decidiu pelo batismo e será batizado agora, aqui. É isso, Yolanda? Também a cara. Deixa eu explicar para vocês também. Nós cremos, muito embora foi surgindo e respeito a todos que têm alguma outra forma de batismo. Existem algumas denominações que não fazem por imersão. Nós cremos no batismo por imersão, porque até o significado da palavra batismo é mergulho, e é por isso também que a gente crê que ao sair das águas é uma nova criatura. Então nós cremos e praticamos o batismo por imersão. Fazemos algumas exceções, como o caso, por exemplo, aqui da dona Yolanda, por uma questão física apenas, né? Mas o desejo dela é real e será uma alegria para nós fazermos o que a gente chama de batismo por aspersão. Entendemos, né, os riscos que seriam para a saúde, para descer lá no batistério e tudo mais. Então vamos estar fazendo hoje aqui com muita alegria essa confirmação da sua fé.
Então, a nossa pergunta para ti, Yolanda querida, é desejo do seu coração e vai continuar assim, e vai continuar. Então você, diante de nós, diante do Todo-Poderoso, confessa que Ele é o seu Senhor e Salvador. Amém, amém. Aleluia. Então, com a autoridade que nos foi concedida, e com muita alegria, com muito temor também, hoje nós batizamos a Ti, em nome de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Oh, minha querida, como diz o Theo, eu quero uma nova vida, fala. Seja curada também de todos os males que às vezes te afligem, viu? Deus abençoe poderosamente. Amém, aleluia, coisa mais linda. Dá a mão aqui, meu amor. Amém, vamos seguir. Espero, que bom que tocou o coração do Fabiano. Espero que outros corações também tenham sido tocados para tomar essa decisão tão importante. Mas vamos à palavra de hoje, que Deus também me incomodou um pouquinho a respeito dela. Agora pode ler. Ah, está levando o Telzinho, né? A pergunta para hoje é: que tal isso aqui, ó? O que vocês acham? Aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Seria bom isso para cada um de nós? Sermos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Eu confesso que já tinha lido isso muitas vezes, mas não tinha me chamado a atenção, não tinha parado para meditar sobre isso e a força que tem nessa declaração. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E eu diria que, em parte, todos esses que serão batizados semana que vem já iniciam um processo de aperfeiçoamento, né? Porque o batismo faz parte, é quando a gente declara publicamente que eu não tenho vergonha de Jesus, por isso estou me batizando, e também não quero que Ele tenha vergonha de mim perante ao Pai, né? Porque eu preciso que Ele fale bem de mim para o Pai. E para Jesus falar bem de mim para o Pai, eu preciso obedecê-lo. E o batismo é isso. Mas, João, eu também quero esse aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Como é que faz isso? É possível isso? Claro que é, a Bíblia diz que é. E onde está isso? 1 Pedro 5-10. E o texto diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouquinho, Ele mesmo vos há de que aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então quem vai fazer isso? É o próprio Cristo. É o desejo dele que você e eu sejamos aperfeiçoados, sejamos firmados, fortificados e fundamentados. Em outras versões, fundamentados está por alicerçados, o que é ótimo. Eu preciso estar alicerçado, eu preciso estar fundamentado, porque senão a minha vida é de altos e baixos. Quando está tudo bem, eu estou bem, se está mal, eu estou derrubado, não tenho vontade de mais nada. Então, fundamentado, alicerçado é isso, você estar imune às circunstâncias difíceis que muitas vezes podem surgir, e surgem, né? Semana passada a Cris Poli falou da necessidade que nós temos de firmar nossa casa na rocha, do contrário, cai e a ruína é muito grande. Então, se você está aí
e quer ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vai fazer isso é Deus, quem vai fazer isso será o Espírito Santo de Deus, mas tem algo que eu e você precisamos fazer. Algumas o que? Atitudes, que sem elas, isso não acontecerá nas nossas vidas. E onde está isso? No próprio texto de Pedro. Ele vem com uma relação de atitudes que nós precisamos ter para que, ao final, o próprio Cristo, através do agir do Espírito Santo, fale: cara, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te firmando, fortificando e fundamentando. E a primeira delas, e esse texto base está lá em 1 Pedro também, capítulo 5, mesmo capítulo, mas desde o começo. E aí começa dizendo o quê? A primeira atitude para que eu e você possamos iniciar um processo de aperfeiçoamento é submissão. E coisinha difícil que é essa. Sério ou não? Nós somos avessos a sermos submissos a qualquer autoridade, a qualquer pessoa, a pai, a mãe, a avô, a avó, quem for. A gente sente isso no dia a dia. Você fala: não é possível, né? E o texto diz: rogo igualmente aos jovens, sede o que? Submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros. É só mesmo depois que você passa pelo batismo, depois que o Espírito Santo habita em você, depois que você começa a ler a palavra, depois que você começa a meditar na palavra, a vir em encontros como esse, que o Espírito Santo começa a te transformar, porque do contrário, nós não nascemos submissos, não nascemos com essa característica. Se vocês não têm certeza disso, eu posso te dizer que eu tenho certeza disso. Inclusive vendo, né, como já comentei aqui algumas vezes, o comportamento de filhos que tivemos. Eu lembro uma vez, comento com a Lídia, foi tão marcante, e a minha memória, a não ser para nomes, que é boa, mas para a grande maioria das coisas eu tenho uma memória muito ruim, mas muito. Eu duvido que alguém aqui tenha uma memória pior que a minha. Eu não lembro praticamente de nada. A Lídia lembra, por exemplo, da festa de 3 anos, que sapatinho que ela estava, com o vestidinho que ela estava. Eu falo: isso é coisa de maluco. Porque para mim, minha mãe não fez festa nenhuma. Eu não lembro de nenhuma festa da minha mãe para mim, por exemplo. Mas deve ter tido. Você acha que ela fez? Mas você não foi. Não, eu não lembro. Gostaria, eu fico triste de não lembrar. Queria lembrar, né? Outro dia o meu irmão comentou um negócio, por exemplo, o esporte que eu mais pratiquei na minha vida foi tênis de campo. Jogava na equipe, fui confederado e tal, uma série de coisas. E diz o meu irmão que eu tive uma passagem com um amigo dele que dizia que jogava tênis, um dia apareceu no clube e me desafiou. E aí o meu irmão estava junto e ficou curioso: nossa, será que meu irmão vai ganhar desse cara? Como é que vai ser e tal? E disse que eu dei um pau no cara, vergonhoso. Pergunta se eu lembro. Nem de coisa boa, meu. Quer dizer, coisa de doido. Queria lembrar, mas não lembro. Mas essa situação que já tem... Essa criança está com 18, 19. Ela devia ter uns 2 aninhos, sei lá, 2, 3 aninhos. Era aniversário dela. E aí nós chegamos, batemos a porta e a criança veio para abrir e a gente estava com o presente e demos o presente. A filha da moça que trabalhava na casa, a diarista, mensalista, estava junto. Começou a pegar, mas virou um pau, bicho. 2 crianças de 3 anos saindo no sopapo por causa de um brinquedo. Cadê a submissão? Não tem, meu. Não tem, nós não temos isso, não faz parte da nossa natureza. Só através da transformação pela palavra, pelo Espírito Santo. Por isso mesmo que Efésios diz o quê? Pegou aí? Não. Aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja,
quando a gente se sujeita a uma autoridade, seja um pai, uma mãe, um professor, um pastor, seja quem for, não é que você está se sujeitando por causa da pessoa, porque por causa da pessoa a gente não faria. A gente não faria. A gente está fazendo por causa de Cristo. E aí eu faço. Não é por causa da pessoa em si, mas é por causa de Cristo. Do contrário, não dá para fazer. Ou seja, a submissão não faz parte de você e não faz parte de mim. Mas é um primeiro passo para que você e eu sejamos aperfeiçoados. Então, que a gente possa desejar a isso. O texto de Pedro continua, porque ele diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Então, duas coisas. Primeiro, a submissão, mas antes disso, deixa eu dar bom dia para vocês que chegaram. Bom dia, queridos. Tudo bem? Qual é o nome de vocês? Não ouvi, desculpa. Milena e Fernando. Bom, não podia ser outra coisa, né, Fernando? Claro. Sejam bem-vindos, viu? Humildade. É interessante que, mesmo neste tempo, a humildade não era vista como uma qualidade. Como muitas vezes até hoje não é. Ah, esse rapaz é muito humilde, né? Mas para Deus é uma das grandes qualidades. Uma das grandes qualidades é a humildade. E aqui é bom entender o que é cingivos. A gente vê esse termo algumas vezes na palavra de Deus. Pedro muitas vezes se cingia para fazer algo. Cingir é você pegar, por exemplo, uma toalha ou algo sobre o seu corpo. Não pode ser uma roupa, mas uma roupa que te permita dar um nó. Um nó para quê? Para que essa roupa não te impeça de fazer o trabalho que você precisa fazer. Porque se você põe um vestido, por exemplo, largão ou uma túnica, aquilo pode impedir que você seja rápido, aquilo pode fazer com que você caia. Então, cingir é por algo que você dê um nó e que você esteja preparado para o trabalho. Então, quando ele diz cingir-vos de toda a humildade, significa que a roupa que eu e você usamos todos os dias chama-se humildade. Ou seja, não é ser humilde de vez em quando, em alguma situação, para impressionar um ou outro. Não, é a tua roupa diária, é a minha roupa diária. Acordou, você vai tirar o pijaminha e vai pôr esta humildade para ser praticada do café da manhã até a hora de terminar seu dia. Então, é isso que Deus espera. Muito embora, na época, não era uma qualidade, eles consideravam que o humilde eram escravos. Os escravos eram pessoas humildes. Mas não, para Deus não. Humildade é uma tremenda, tremenda virtude. A humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde reconhece que a sua vida depende de quem? De Deus. Tudo que eu e você temos veio dele. Ah, mas eu que me esforcei, eu que trabalhei, eu que estudei, eu sei disso, e você deve se estudar, deve se trabalhar, deve se esforçar ao máximo, que as probabilidades serão muito maiores para conquistar, para isso, para aquilo. Mas se Deus não abrir as portas necessárias e só Ele que abre, a gente não consegue. Então o humilde sabe que tudo que tem vem dele. E o humilde sabe distinguir quando necessário é pedir perdão também, porque senão a gente tem dificuldade em pedir perdão, dificuldade em perdoar. Quando eu perdoo, é porque eu estou mostrando que eu tenho um coração humilde que foi transformado pelo próprio Deus. Do contrário, eu não perdoo, porque o orgulho afasta de Deus da gente, mas a humildade nos aproxima. Filipenses, por exemplo, diz o quê? Sujeitem-se. Não, voltou tudo aqui. É esse que eu quero. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. E aqui Provérbios deixa isso mais claro ainda, que a recompensa da humildade e do temor é o que? Riqueza, honra e vida. Estranho achar que a humildade pode trazer riqueza para você e para mim, né?
a gente vê quase sempre o oposto disso. O tubarão é que normalmente, dentro do cenário profissional, de um campo de trabalho, os tubarões é que crescem, os tubarões que passam por cima de todo mundo é que são muitas vezes os mais poderosos, mas Deus diz que é a humildade que vai trazer riqueza, honra e vida. Porque riqueza aos olhos de Deus não é a quantidade de bens materiais que você e eu temos, não. Riqueza aos olhos de Deus é a capacidade que você tem vinda dele de usufruir desses bens. Porque o que adianta ter se eu não tenho paz para usufruir? O que adianta? Acumular para quê? Porque em algum momento vai ficar aí. E aí sim vão aproveitar bastante, né? Então, riqueza aos moldes de Deus é a capacidade de você poder usufruir disso, em paz, em alegria, com coração grato. Aí sim é uma riqueza. Do contrário, é só acumulação. Honra e vida. Outro ponto que Pedro está nos ensinando no dia de hoje para, de novo, sermos aperfeiçoados, sermos edificados, firmados e fortalecidos ou fundamentados. Ele vai dizer que você e eu temos que saber o que? Esperar. Faz parte do processo de Deus você esperar. E eu também. Onde está isso? Aqui. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, quando? Em tempo oportuno. E esse tempo oportuno, já falamos algumas vezes sobre isso, às vezes pode demorar um pouquinho. Mais do que você gostaria, mais do que eu gostaria, porque o tempo de Deus é diferente do seu e do meu. E por que ele é diferente do seu e do meu? Porque muitas vezes eu e você não estamos preparados ainda. Então, Ele poderia te conceder uma bênção que você não valorizaria, você perderia, se esvaziaria, desapareceria. Então Ele, melhor do que você e do que a mim, Ele sabe exatamente o tempo certo de te dar coisas, de te tirar coisas, de te acrescentar ou de mudar. Então é no tempo dEle. E isso é um desafio diário nas nossas vidas. A gente também tem uma dificuldade gigantesca de espera. Ainda mais nos tempos de hoje que vivemos mais na base do tudo é rápido, aperta um botão, a coisa acontece, é fast food, é isso, é aquilo. Você fala com pessoas, questão de segundos. Eu confesso que já fui mais assim, hoje em função do trabalho, às vezes me impede, peço até perdão se já aconteceu contigo isso, de eu não ser muito rápido nas respostas, aí via WhatsApp, esse tipo de coisa, mas às vezes me assusta a rapidez com que pessoas respondem. Vocês já perceberam isso? É um negócio, você fala, cara, esse cara não faz nada na vida, bicho, porque você manda, oi, ele, oi, tudo bem contigo? Tudo jóia? Eu falei, meu, não toma banho, não escova dente, não come, não janta, não faz nada. Não, é um negócio louco. E é esse mundo que a gente vive. Então, diante de um cenário como esse, em que você faz uma pergunta, imagina isso antes de ter esse negócio. Era, sei lá, telefone, orelhão, né? Outro dia eu vi um orelhão na rua. Falei, nossa, perdido esse orelhão aí, coitadinho. Fui quase dar um abraço nele. Não, nunca mais tinha visto um orelhão na rua. Vocês já viram o orelhão na rua? Não tem mais, não tem mais. Então, eu não sei como era a comunicação antes, sei lá, telefonava, ou às vezes levava 2, 3 dias para você saber uma resposta de alguma coisa. Tipo, você pode jantar em casa sábado? Você tinha esse desejo de falar com a pessoa na segunda, às vezes você ia conseguir ter a resposta na quinta. Hoje você fala, você pode jantar comigo segunda às 9, 9h01, ele fala, claro. Então, como poder esperar diante de uma realidade que a gente vive hoje? Nós não queremos esperar. A gente quer que Deus também faça desse jeito. Mas Ele está dizendo o que aí? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, coisa que a gente já falou, a importância da humildade, a importância da submissão, e saber que às vezes vai levar um tempinho, mas não quer dizer que Ele não está fazendo, porque mesmo no tempo de espera de Deus, Ele está agindo na tua vida.
E isso é o principal, Ele está agindo na tua vida. Salmo 27, 13 a 14 diz o quê? Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E o que? Espere no Senhor e seja forte, coragem, espere no Senhor. Que a gente grave isso. É nele que você tem que esperar. Não é em circunstâncias, não é em, seja lá qualquer outra situação. Não, é nele, é nele. E você vai ver o agir dele na sua vida. Que mais que Pedro, nesse texto maravilhoso, nos ensina também, de novo, nessa direção, de que ele possa, que eu e você possamos ser aperfeiçoados. Ele diz assim: por que, João, que você está ficando ansioso, João? Por que, João, você está ficando ansioso? Ficamos ansiosos quando desviamos o nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. E Pedro diz: lança sobre Ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então hoje é dia também de você falar: Deus, eu vou ser irresponsável, mas eu vou atender o que o Senhor está falando. O Senhor quer esses abacaxi todos, pega aí. Porque eu não estou dando conta, não. Eu não estou dando conta. Então lança sobre Ele. E eu sei que tem pessoas aqui que estão com um fardo pesadíssimo. Pesadíssimo. Não só de saúde, mas de relacionamento, de finanças. E isso dói, pesa. Pesa muito. E hoje o convite que Ele está fazendo para cada um de nós é: dá para mim, João. Dá para mim. Porque você não está dando conta. Você não está dando conta. Então vamos aceitar esse convite. Se é isso que Ele diz, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Ah, mas é isso que nós vamos fazer. Porque, a bem na verdade, o próprio Cristo já tinha feito em Mateus um convite persuasivo, um convite definitivo para você e para mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E quem não está cansado e sobrecarregado? Desculpa, quem não está? Levanta aí que eu vou tirar uma selfie agora e publicar para tudo que é lado. E eu darei o que? Descanso. Em outras versões diz: eu trarei alívio a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês aí sim encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, que convite mais maravilhoso é esse. E quem está fazendo é aquele que no início nós lemos que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Ele, Jesus, tem autoridade para fazer esse convite a cada um de nós essa manhã. Vinde à igreja? Não, a igreja é onde você encontra com Ele, mas tem que vir a Ele, a Jesus, a Ele próprio. E venha de uma maneira o que? Humilde. Tipo, cara, não estou dando conta não. Não estou sabendo segurar essa onda, Deus. Não estou. E se o Senhor está dizendo que é para vir a Ti, eu estou vindo aqui. Eu estou vindo clamando pela sua ajuda, clamando para que eu sinta de fato que eu sou amado por Ti, que o Senhor pode reverter essa situação, que o Senhor pode mudar tudo isso. E eu creio nisso. Então, por favor, eu quero trocar esse jugo pesado, porque o meu não dá. O Senhor diz que há, que vai ter um. Não é que eu vou dar e ficar livre de tudo. Não, mas o seu é leve, eu quero o seu, porque o meu eu não dou conta. Filipenses também diz o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí o que? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo. Essa semana eu estava falando com uma pessoa muito querida, e também lutas, como a grande maioria que está, e aí ele falou assim: ô João, eu não sei, eu estou achando que eu estou meio louco. Eu falei: louco? Por quê? Não, porque a coisa está tão complicada, mas eu estou numa paz tão grande.
Eu falei, mas essa é a paz que veio de Jesus, porque o próprio texto diz que é uma paz que o quê? Transcende todo e qualquer entendimento, ou seja, não tem lógica. Porque a nossa paz natural, a nossa paz racional é assim, quando a minha vida está inteirinha em ordem, conta no banco está bacaninha, carro, se possível, está lavado e com o pneu pretinho, porque lavar carro e o pneu não ficar pretinho também não tem a menor graça. Não, Ricardo, tem graça lavar um carro e o pneu não passar o pretinho? Eu prefiro nem lavar o carro. Se não passar o pretinho, eu não lavo o carro. Entendeu? Então, tudo isso aí. Fernando, você gosta de carro limpinho? Não é legal com o pneu pretinho? Pô, claro que é, né? Então, aí a gente está na maior paz, carro limpo, dinheiro, come fora, vamos no Ian, vamos no Nai, vamos em tudo que é lugar, tá? Ian, inclusive, vai ganhar como melhor restaurante hábito da Veja. Quando sair, me avisa que eu vou comprar a Veja. Cadê o... Ah, tá dando aula? Ah, tá dando aula. Então, tá bom. Quando é que sai esse negócio, Camila? 5 de setembro? Olha, depois de 5 anos eu vou comprar a Veja de novo. Me avisa, eu vou comprar para guardar. Legal. Não sei nem o que eu estava falando. Me veio comida, me veio restaurante. Ah, que está tudo bem, né? Então a nossa vida está tudo bem nessas circunstâncias. Não é assim. Deus não desenhou dessa maneira. Deus desenhou desta maneira. Não ande ansioso por coisa nenhuma, mas em tudo dê graças. Tenha um coração grato, porque a gratidão transforma. A gratidão muda as circunstâncias. A gente já pregou só sobre isso. Todas as vezes que Cristo ia fazer um milagre, ele agradecia antes. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele agradece. No milagre da ressurreição de Lázaro, ele agradece. Então, a gratidão tem esse poder de transformar situações difíceis, transformar a tua paz, transformar absolutamente tudo. Seja grato, dê ações de grato, e aí sim, apresenta seus pedidos a Deus, não à esposa, não, a Deus. Coloca seus pedidos diante dele, fala, Deus, preciso disso, dê nome, não seja vago. Deus não é um Deus vago, Deus quer que você nomeie. Sabe por que aquele Deus? Mas Deus não sabe todas as coisas? Ele sabe. A bem da verdade, a gente não precisaria nem pedir, mas quem não sabe é você e eu. Então, o que nós precisamos é mostrar para Deus quais são, de fato, as nossas prioridades. Porque não adianta eu orar para Deus assim, ai Deus, me faz bonitão, que bonitão, você está louco, você acha que não? Não, então não, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nesta segunda-feira, nesta situação, nesta reunião que vou ter com a diretoria, sei lá o que. Seja específico, nós temos um Deus que Ele é específico. Se você que leu comigo, lemos juntos o Antigo Testamento, o nível de detalhes que Deus muitas vezes traz na construção do tabernáculo, na construção da arca, de tudo. Nosso Deus é um Deus de detalhe. Então, não seja vago diante de Deus. Dê nome aos bois, dê detalhes, dê informações concretas e necessárias que você precisa por isso. E a palavra de Deus, através de Pedro, continua. E ele aqui aborda algo bem sério, bem importante, que muitas vezes eu conheço pessoas, famílias, que às vezes são destruídas por causa disso. Olha o que Pedro fala. Atenção, sede sóbrios e vigilantes. E aqui sóbrio é sóbrio mesmo. Ou seja, para de manguaçar. Desculpa, ficou feio, Lídia. Tem gente que não sabe o que é manguaçá. Quem não sabe o que é manguaçá? Para de beber, turma. Em exagero, descontroladamente. Aqui todo mundo sabia manguaçá, hein? Olha só. Todo mundo estava bem por dentro de manguaçá aqui, hein, Fabiano? Depois dá um jeito dessa turma aí. Espero que o batismo mude isso, hein? Não, mas é disso que estamos falando. Estou brincando, mas isso é sério. É absolutamente sério. Ou seja, o exagero, o descontrole de bebidas, de drogas, de seja lá o que for, porque nós temos que estar vigilantes. Vigilantes por quê? Porque aí ele continua. Olha porque você precisa estar sóbrio e vigilante, porque eu e você temos um adversário que diz, esse é o texto, o diabo, vosso
adversário anda em derredor como leão, ou seja, não é um animalzinho simplesinho, é o rei da selva. Ele tem poder. Falando nisso, aproveitando que as crianças já subiram, coincidentemente ontem eu vi uma sugestão de um filme. Dizia um filme cristão. A pessoa falou, todo cristão tem que assistir, papapá, papapá. Mas no fundo ele não é muito cristão. A capa inclusive parece de terror, e boa parte do filme parece um filme de terror, mas o nome é Nefários. Já viram? Pelo nome dá para ver, né? Mas é bem feito o filme. E retrata, sem muito spoiler, mas retrata o que o diabo faz numa pessoa. Então é um cara que está preso, matou uma série de pessoas, mas ele matou porque ele era possuído pelo próprio demônio. E aí vai um médico, psiquiatra, porque estava já com uma execução marcada, esse cara ia morrer às 23 horas, e o médico tinha que dizer se ele era são ou não, porque se ele era são, ele era condenado e morto. Se o médico diz, não, esse cara é louco, então ele não poderia ser executado. E aí rola toda essa conversa, e vale a pena ver, porque mostra como é o mundo espiritual, como é que... Você viu, Roberta? Tira um pouco o sono, inclusive, né? Não é um bom filme para ver de noite. É bom ver de tarde, que aí até a noite você já está mais tranquilo para dormir. Mas é interessante o filme, e eu só estou trazendo esse tema porque tem uma hora, não sei se a Roberta percebeu, mas parece que era Deus falando, olha, avisa a turma lá. Ele é terrível, o negócio não é brincadeira. A Lídia falou, tchau, João, depois você me conta como acabou isso, mas eu tenho coisa para fazer. Mas depois voltou, tomou coragem e voltou. Mas tem uma passagem que o diabo dizendo assim, não, eu ataco desde cedo. Eu começo a atacar a vida das pessoas desde cedo. Só tem uma coisa que às vezes dá um pouco de trabalho. Os batizados. Interessante o próprio Satanás reconhecer isso. Que com os batizados ele tinha mais trabalho. Então eu me alegro de ver que vamos ter pessoas, que estamos formando um time aqui que dá mais trabalho para o diabo. Até porque diabo, você sabe, eu sou do comercial. Eu trabalhei 15 anos na área comercial e, bem, na verdade, ainda trabalho na área comercial. E assim como todo mundo que trabalha na área comercial, o diabo, não sei se vocês sabem, ele tem meta. Ele tem meta. Tem meta para bater todo mês. E aí o que acontece? Ele insiste com alguém, se está dando muito trabalho, ele fala, não, isso aqui está me tomando muito tempo, muito trabalho, deixa aí e vou para outro. Então, que a gente dê esse trabalho para Satanás. Que a gente não permita que ele mine nossa mente, que ele não nos ataque com tanta facilidade, porque aí ele vai falar, sabe o que? É carro que tem alarme, é carro que tem trava, carro que dá trabalho roubar. Ele olha um carro do lado que não tem nada e fala, eu vou pegar esse. Então que a gente esteja cada vez mais dando trabalho, para Satanás olhar e falar, o que, bicho? Isso aí não vai rolar não, vou para outro, porque eu tenho meta para bater. Então não permita realmente que você seja um alvo fácil. Porque ele existe, como a palavra de Deus diz, ele é adversário. E aí sim, submeta-se a Deus, porque ele fugirá de vocês. Então aquele que se submete a Deus, esse sim o diabo fala, meu, não dá. Se batizou nas águas, está lendo Bíblia, está ouvindo culto, está louvando, não, estou fora, e vai para outro. Então, que mais que o texto te ensina e me ensina? Esse texto básico que a gente está vendo, tanta coisa legal que a palavra de Deus tem, que é Pedro falando. E aqui ele diz, resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que eu quero dizer com isso? Amigo, seria bom fechar a porta aí. Pronto, já fechou. O que eu estou querendo dizer com isso? Com todo amor. Não exagera achando que só você está com perrengue, meu. Para com isso. Aí, ó. Olha o que o texto está dizendo. O mundo todo está. Aí, ó. Que ele fala, ó.
Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada, não é só nem na Flórida, é pelo mundo inteiro. Então vamos segurar essa onda juntos, seja o que for, para de murmurar, para de reclamar, achando que você é o único que sofre. Por que isso acontece comigo? Eu não deveria estar passando por isso, tal pessoa falou isso, tal pessoa fez aquilo. Não, levanta essa cabeça, vamos andar juntos, vamos orar, vamos pedir a proteção de Deus e vamos seguir. O texto é claro, está todo mundo com algum tipo de dificuldade e infelizmente eu estou vendo hoje tempos ainda mais bicudos, mais difíceis para tudo que é lado. Eu não sei vocês, mas eu me deparo com isso, comento com a Lídia e me entristece demais, porque ver pessoas sofrendo é horrível. É horrível. Então cada hora você dá um telefonema, eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com essa dificuldade. É duro, para nós nos entristece muito, mas saibam vocês que essa é a situação vigente. E o Pedro já dizia isso há 2000 anos atrás. Então não se preocupe tanto de achar que você está sofrendo. Muitos estão sofrendo, infelizmente. E por fim, isso aqui eu achei sensacional, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja edificado, firmado, fundamentado, alicerçado. Sabe o que você vai ter que precisar? Isso aqui, afeto. Como assim, João? Afeto. O mundo está precisando cada vez mais de afeto. Porque ele termina o texto, Pedro termina o texto dessa maneira: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Não tenha vergonha não, porque eu levei tempo para saber o que era isso. Tem alguém aqui que não tem a mínima ideia do que é ósculo? Pode levantar a mão. Não, que não tem. Então vem cá, vou fazer uma demonstração com todo respeito. Vem cá, Lídia. Não, eu quero, Lídia. Vem aqui. É santo, vamos tentar ser santo de tudo que é jeito, mas olha o que é um ósculo santo. Ósculo é beijo. E esse foi bem santinho. Então, que palavra de Deus maravilhosa é essa que diz a você e a mim que para você ser aperfeiçoado, você precisa demonstrar afeto. Beijar sua esposa, beijar seus filhos, beijar seus amigos. Paulo, para mim, era um beijoqueiro mor. Sério. Porque ele fala em ósculo santo aos romanos, ele fala aos coríntios, capítulo, primeira carta de Paulo aos coríntios 16, 20, ele fala de novo na segunda carta, ele fala em Tessalonicenses, ele fala para tudo que era que tinha que beijar. Beija aí, turma. Homem com homem. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Argentina, tem uns 2 argentinos aí, ou um meio argentino. O Mário não veio hoje. E aí eu cheguei bem cedo no aeroporto lá de Buenos Aires, e bem cedinho mesmo, aí fui pegar táxi, tem muitos anos isso. E aí os táxis começaram a chegar lá, e era um tal de beija para cá e beija para lá. Os caras, os motoristas mesmo, quando se viam, davam uns beijão lá, Eu falava, esses argentinos são diferentes, hein, Mas eu acho que eles que estavam certos, já estavam dando ósculo para tudo que é lado. Então, vê como vir para o culto é importante aprender. Ósculo, viu? É beijo. Ósculo de amor, ósculo santo. Mas por que é importante isso? Porque o próprio Cristo cobrou a ausência do ósculo. O próprio Cristo. Sabe onde está isso? Em Lucas. Eu acho que eu vou até ler. A passagem de que ele vai jantar na casa do fariseu, e a mulher pecadora vai e dá um trato nele, lava ele, perfuma ele, faz todas aquelas coisas nele lá. E aí, claro que os fariseus começam a reclamar, né? Deixa eu ver, Lucas 7, 45. Aqui,
Voltando, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi a casa, eu voltei um pouquinho, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou. E aí sim, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E aí, então, disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre. Aí ele conta uma historiazinha, e aí ele chega no ponto que eu queria, dizendo para o cara: você não me saudou com um beijo ou um ósculo, mas esta mulher cuidou de mim. Então era natural essa demonstração de afeto que era dado a um convidado. Quanto mais nós, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos. Aquele dia do abraço, por exemplo, não foi maravilhoso aquilo? Afeto. Talvez você nunca tenha parado para pensar da importância que Deus vê no afeto em nós. Então que hoje você possa rever isso e possamos juntos praticar muito mais o abraço, o ósculo santo. Para quê? Para que isso aqui de fato aconteça em nossas vidas, que é: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. De que maneira vai ser isso? Pela submissão, pela humildade, por saber esperar, por confiar no cuidado de Deus, pela sobriedade, pelo cuidado que temos que ter com Satanás, que é nosso adversário, não exagerar nos nossos momentos de dificuldade e principalmente pela demonstração de afeto para com todos. Chamar o pessoal do louvor aqui para a gente ter um momento gostoso na presença de Deus e orar. E sábado que vem estaremos nesse batismo, como diz a minha querida Patrícia, vamos com tudo. Vamos com tudo, Patrícia, gostei demais disso. Ela falou ontem num momento de oração aqui de sábado, dizendo assim, que o Espírito Santo vá com tudo, é isso mesmo, que Ele vá com tudo. Fazia tempo que eu não via essa expressão, antigamente a gente usava bastante, né? Vai com tudo, irmão, então vamos com tudo. Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse momento agora, Deus. Eu Te louvo, eu Te bendigo, Senhor, por todas essas vidas que aqui estão. E agradeço principalmente por aquelas que estão aqui e já se decidiram pelo batismo, que é uma total importância. Porque não há algo que pode substituir o nosso desejo de unirmos a Cristo. E é através do batismo, através desse selo da fé, como a Yolanda hoje aqui demonstrou, é que somos unidos contigo. E para tanto, ao ser unidos contigo, temos a vida eterna contigo. Obrigado por isso, Deus. Que o Senhor possa, nessa semana, guardar essas vidas. Oramos e peço que toda a igreja esteja orando nessa semana em particular, porque realmente é um posicionamento espiritual importante que esses nossos queridos estão tomando. Então, que eles sejam cobertos de oração. Pai, eu agradeço pela Tua palavra, pela Tua ministração e por saber que o Teu desejo para conosco, para com todos que estão aqui, é de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer, nos edificar, nos alicerçar. E queremos isso, Deus. Por isso eu declaro que, através do Teu Santo Espírito, sim, poderemos e vamos sermos submissos, termos mais humildade nos nossos corações, sabermos esperar, sabermos nos defender, sermos sóbrios, sermos atentos às ciladas de Satanás e não aceitar nenhuma delas para as nossas vidas, rejeitar com toda a força e fé que temos em Cristo Jesus. Pai, eu coloco também mais uma vez todos aqueles que têm algum tipo de enfermidade, que o Senhor traga a cura, Deus.
Traz cura nessas vidas, todas elas, Pai, porque não é um ou dois, não, são muitos que precisam de cura, são muitos que precisam de libertação, de transformação. Pai, faça isso, eu te peço em nome de Jesus, e que nesse momento o Senhor receba do fundo do nosso coração os nossos louvores, nosso momento de adoração. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, pois Ele merece. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor.